Olá, mãe! Seja muito bem-vinda à nossa live semanal Mãe Cheia de Vida. Hoje nós vamos estar falando sobre os primeiros passos para você recuperar o seu corpo depois que você teve filhos, tá bom? Então a nossa live de hoje ela tá muito especial. Eu tenho muitas mães que chegam aqui nessa rede com dúvidas, né? Por onde eu tenho que começar para recuperar o meu corpo depois dos filhos? Quais são os primeiros passos que eu tenho que dar? Será que eu tenho diástase? Será que eu não tenho diástase? Como eu faço para recuperar a cicatriz da cesárea? Então, na live de hoje, você vai ficar esclarecida sobre... Gente, parece que tem uma sujeira na minha boca. Sobre todos os passos que você deve dar para você começar a ver a recuperação acontecendo no seu corpo depois que você teve filhos, tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a doutora Neise Santiago, sou fisioterapeuta e tô aqui, mãe, para te ajudar em todo o passo a passo para você recuperar o seu corpo depois dos filhos, perder a barriga, fechar a diástase e também tratar da cicatriz da cesárea, tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas. Queria me apresentar aqui rapidamente. Eu tenho 3 filhos, tenho 2 filhos que foram de cesárea. O Davi hoje está com 14 anos, o Daniel está com 11 anos e eu tenho a Eva que está hoje com 2 aninhos. Então com 39 anos eu engravidei novamente e Eva foi de parto normal. E eu vejo que desde 14 anos atrás, que foi quando eu tive os meus primeiros filhos, eu vejo que a gente continua com um problema de base, né? Muitas mulheres, elas depois que ganham os seus filhos, elas não têm a mínima ideia, a mínima noção sobre essa questão da recuperação do corpo depois que tiveram filhos, e muitas de nós achamos que essa recuperação vai acontecer de forma instantânea, né? Muitas de nós, hoje mesmo eu estava respondendo uma caixinha de perguntas, mãe perguntando assim, a minha barriga está caída por cima da cicatriz da minha cesárea, eu estou com 30 dias, vai melhorar sozinho? E assim, não vai melhorar sozinho. Por quê? Porque quando a mãe chega para mim, já está com 30 dias, e ela vê que a barriga ainda está pendular por cima da cicatriz, é porque esse músculo, essa fáscia já perdeu totalmente a sua estrutura. Então sozinho não vai recuperar. E é engraçado que a gente pensa, né, que no pós-parto, depois que a gente passou por uma cirurgia de grande porte, seja uma cesárea ou um parto normal, é engraçado a gente pensar que o corpo vai recuperar sozinho, sendo que em nenhuma outra cirurgia a gente espera que o corpo recupere sozinho, não é verdade? Se você vai fazer uma cirurgia no ombro, uma cirurgia no punho, uma cirurgia no joelho, existe todo o pós-operatório, existem recomendações no pós-operatório, às vezes vai haver ali uma indicação de uma malha compressiva para ser usado, ou então vai ser usado uma tala, alguma coisa vai ser usada naquele pós-operatório, ou então a indicação já da fisioterapia no pós-operatório, isso para qualquer tipo de lesão, para qualquer tipo de cirurgia. Agora, a mãe passa por um parto, uma cesárea, tem 7 camadas cortadas, uma cirurgia de grande porte, ou então ela passa por um parto normal e tem laceração de períneo, tem ali algum probleminha acontecendo no períneo, porque a musculatura ela é traumatizada durante o parto, mesmo que seja um parto normal. E ela vai para casa com a indicação de que vai estar tudo bem, de que o corpo dela vai recuperar em 2 meses, ou então que o corpo dela vai recuperar plenamente em 9 meses, e ela fica pensando nisso, né? Da mesma forma que eu demorei 9 meses para ficar com essa barriga grandona, para ter o meu bebê, para gerar o neném, para o neném nascer, em 9 meses aproximadamente eu vou ter recuperação do meu corpo. E a mãe acaba vendo que isso não acontece. Então não é natural esperar que num pós-parto, onde a gente vai ter que ir para casa, depois de uma cirurgia, depois de um parto normal, onde você vai ter que ir para casa para cuidar de um neném, onde você não vai ficar de repouso, gente, não é, como eu vou dizer, não é óbvio que esse corpo vai precisar passar por uma recuperação, ainda tendo uma criança para cuidar, um bebê para cuidar. Às vezes a mãe já tem 2 filhos, 3 filhos e tá com aquele nenenzinho pequeno. Então, se em qualquer outro pós-operatório, de qualquer tipo de cirurgia, existem várias recomendações para serem seguidas,
quanto mais de uma cesárea ou de um parto normal, aonde essa mãe vai para casa e não vai ter nenhum repouso, aonde no dia seguinte ela já tem que amamentar, ela já tem que dar banho no neném, já tem que trocar o bebê, já levanta da cama várias vezes para amamentar aquela criança. Então o corpo daquela mãe ela não tem um tempo de descanso para se recuperar da cirurgia. Então o meu objetivo na live de hoje é justamente dizer para você, mãe, que existe sim um passo a passo de um início, de um começo para a recuperação do seu corpo depois que você teve filhos. Porque se você esperar que o corpo volte sozinho, pode ser que isso não aconteça, tá? Principalmente se você tiver diástase abdominal, principalmente se você tiver alguma lesão na cicatriz, algum comprometimento de cicatriz, tá bom? E aí, gente, pra gente começar, eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários quantos filhos você tem e qual a idade do seu filho mais novo, tá bom? Então coloca aqui nos comentários. Eu falei no início, eu tenho 3 filhos, né? A minha filha mais nova hoje tem 2 anos e eu gostaria de saber quantos filhos você tem e com quanto tempo essa criança está, né, pós-parto, para que a gente dê início aqui à nossa live de hoje, falando sobre esse tema importantíssimo, por onde começar a recuperar o meu corpo depois do parto, tá bom? Então coloque aqui nos comentários, por favor. E assim, eu já quero começar essa live de hoje dizendo sobre o que a gente não vai falar, tá? Meu objetivo na nossa live de hoje, ó, o pessoal tá escrevendo aqui, Moa falou que tem um filho que tá com 9 dias pós-parto, Magda falou que tem uma filha, Isa tem a Leona de 13 anos e a Zoe de 2 meses. Ótimo, meninas, continue colocando aqui, ó, a idade do filho de vocês, tá? Quantos filhos você tem e a idade do filho mais novo? Magda falou que tá com 5 meses pós-parto, Marcela tem uma filha, Paloma falou, tô desesperada, minha cirurgia tá ardendo, faz 16 dias, tô com medo, muito medo de tirar os pontos, tenho um bebê de 2 anos e um RN de 16 dias, foi aquilo que eu falei. É óbvio que a Paloma não está de repouso, né? Paloma tem um bebê de 16 dias para cuidar, tem uma outra criança de 2 anos, está preocupada com a cicatriz da cesárea. E calma que nessa live de hoje você vai ter soluções, tá? Marcela tem uma filha, tá com 40 dias, a Luciana tem 43 anos, 3 filhos, a mais nova tem 5 meses. Ótimo, meninas, continuem colocando aqui nos comentários a idade do filho mais novo, quantos filhos vocês têm e a idade do filho mais novo, tá certo? Então assim, o que eu quero deixar claro no início dessa live é que da mesma forma que qualquer corpo que passou por um processo cirúrgico, independente de qual seja essa cirurgia, da mesma forma que esse corpo precisa de tempo para ser reabilitado, com fisioterapia, enfim, com vários procedimentos, da mesma forma você que passou por um parto, seja uma cesárea ou um parto normal, existe todo um processo de recuperação desse corpo. Esperar o tempo achando que o corpo vai voltar sozinho, isso não é real, tá? Por que isso não é real? Porque existem muitas estruturas que durante a sua gestação já ficam muito comprometidas. Então, durante a sua gestação, eu vou mostrar aqui uma fotinho para vocês terem ideia de como esses músculos do seu abdômen, eles se afastam muito para dar espaço para o crescimento do útero, para dar espaço para o crescimento do bebê. Então esse aqui, ó, é o corpo da mulher antes de ter filhos, o corpo da mulher durante a gestação e o corpo da mulher depois que ela teve filhos, tá bom? A gente vê aqui 3 imagens. E eu quero que você observe essa imagem aqui do meio, como esse corpo ele está sofrendo muitas alterações. Olha como esse músculo da frente da barriga, ele foi estirado. Seja estirado aqui, ó, na transversal, quanto ele foi estirado na vertical também. Todo esse peso da sua barriga está sobre o seu assoalho pélvico. Inclusive, deixa eu pegar a minha pelve que está ali, só um momentinho. Deixa eu pegar a minha pelve que está aqui para mostrar para vocês. Então, ó, todo esse peso do abdômen, zero descanso, não é verdade? Com toda certeza, zero descanso. Então, todo esse peso da sua barriga durante a sua gestação fica aqui, ó, em cima do seu assoalho pélvico.
que é o assoalho pélvico? São esses músculos que estão aqui no seu quadril, que tem a função de segurar o xixi, continência urinária, segurar o cocô, continência fecal. Esses músculos também são muito importantes durante toda a atividade sexual. Então você pode observar que depois que você teve filhos, você está com uma libido baixa. Isso tem a ver com hormônio? Tem. Isso tem a ver também com a cabeça, porque sexo começa na cabeça? Também tem a ver com todo o sistema neural. Mas sexo também tem a ver com músculos do assoalho pélvico? Tem total relação. Uma das funções desse músculo é a função sexual. E também esses músculos têm a função de suportar os seus órgãos pélvicos, que é o seu útero, a sua bexiga, o finalzinho do seu reto. Então, durante a gestação, toda essa estrutura aqui está sendo sobrecarregada, tanto os seus ossos, quanto os seus ligamentos, quanto toda a sua musculatura. É por isso que depois que você teve filhos, você sente, parece que você sente, que o seu quadril está frouxo, está solto. Outras mães estão tendo dores na coluna, outras estão tendo dores aqui no pubis, ou então dores aqui no cóccix, no finalzinho do bumbum, dor no quadril, estalo no quadril. Tudo isso tem relação com essas alterações que estão acontecendo durante a sua gestação. Olha que a gente ainda nem está falando de parto, tá? A gente está falando aqui de gestação. E durante a gestação também acontece, como vocês viram aqui na imagem, esse afastamento da musculatura para dar espaço para o crescimento do útero, para dar espaço para o crescimento do bebê. Então a barriga, ela distende, os músculos abdominais, eles distendem para dar espaço para o crescimento do útero e do bebê. O que acontece durante a gestação? Durante a gestação acontece uma diástase. O que é a diástase? É esse afastamento dos músculos. Olha, observa na primeira foto como os músculos são bem juntinhos. Na foto do meio, observa como esses músculos se afastam bastante. Isso é a diástase abdominal. E depois que você tem filhos, esses músculos deveriam voltar ao padrão original ali da primeira foto. Mas quando não volta, fica mais abertinho, você continua com essa barriga de grávida. Então, o que eu quero que você observe é isso. Será que essa minha barriga de grávida, será que eu vou conseguir recuperar a minha barriga depois que eu tive filhos se eu não fizer nenhum exercício? Não, mãe. Se tem uma diástase abdominal, só vai conseguir recuperar com exercícios específicos. E aí a gente está falando justamente sobre passo a passo da recuperação, início, o que eu faço, o que eu devo fazer para recuperar o meu corpo logo depois que eu tive filhos. E eu vou ensinar aqui para vocês os exercícios, seja de mobilização cicatricial, seja os exercícios para diástase abdominal, para você começar a ter um resgate do seu corpo depois que você teve filhos, porque da mesma forma que qualquer corpo que passa por qualquer trauma cirúrgico precisa de recuperação, precisa de tempo, precisa de exercício, precisa de um olhar especializado, você que passou por um parto, seja um parto normal ou uma cesárea, também precisa desses cuidados, tá bom? Então a gente está vendo que existe alteração abdominal, existe alteração pélvica, ok? E aí você pode ter essa barriga pochete, você pode ter um estômago alto, você pode ter uma barriga de grávida que não sai depois que você teve filhos, você pode sentir, né, que parece que os teus órgãos estão todos soltos dentro de você. E além disso, você ainda está passando por uma recuperação de uma cirurgia. Quantas mães aqui, deixa eu parar de compartilhar, quantas mães aqui passaram por uma cesárea? Coloca aqui nos comentários. Se você fez uma cesárea, coloca aqui nos comentários. Se você teve um parto normal, coloca aqui também nos comentários. Cesárea, 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 normal, normal, normal. Só pra gente entender daquilo que a gente está falando, tá bom? Porque o que eu quero que vocês prestem atenção, tô pegando um papelzinho aqui, é que durante a sua cesárea, se você passou por uma cesárea, 7 camadas são cortadas. Ó, a Carolina falou, fiz cesárea 2 vezes. A Angélica falou, parto normal. Que bom ter mãe de parto normal aqui. Amanda, parto normal. Jaque, cesárea. Carolina, cesárea. Vou falar tanto da cesárea quanto do parto normal. Daniela, parto normal. Patrícia, cesárea. Beleza, continuem colocando aqui nos comentários, tá?
Então a gente falou de alterações que acontecem durante a gestação, para você ter uma ideia de que esse corpo precisa de recuperação. E agora a gente está falando da via de parto. Então muitas mães aqui que passaram por cesárea, 1, 2 cesáreas, e outras tantas mães que passaram por um parto normal. Eu tive 2 cesáreas e um parto normal. E aí na cesárea, gente, olha isso daqui, ó. Uma camada cortada, 2 camadas cortadas, 3 camadas cortadas. Observa isso. 4, é isso que está acontecendo com o seu corpo. 5 camadas cortadas. 6 camadas cortadas. Até chegar lá no útero. 7 camadas cortadas. Então, existe aqui, ó, um tecido em cima do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas que foram cortadas. De pele, de gordura, de fáscia, de músculo, de aponeurose, de útero. E aí, quando você passou por uma cesárea e todas essas camadas foram cortadas, Joelma tá falando, gente, o programa dela é maravilhoso. Obrigada, Joelma, você tá aqui, que legal. E quando todas essas camadas são cortadas durante a sua cesárea, daqui a pouco eu vou falar do parto normal, o sangue, ele funciona como uma cola. Então, o sangue que tá saindo ali durante o parto, ele funciona como uma cola. Logo depois que você passa pelo parto, essas camadas, elas vão aderir. Essas várias camadas aqui, ó, pensa que isso aqui é a sua barriga. Essas várias camadas aqui, elas vão aderir se você não começar no pós-parto imediato a fazer liberação de aderência, senão vai aderir, vai ficar com fibrose. Então eu preciso no pós-parto imediato começar a fazer movimentos de liberação de cicatriz. Então assim, algumas mães ficam preocupadas com relação a isso, mas eu ainda tô com um ponto, Neise. Eu já posso fazer massagem cicatricial? Claro que você pode, você deve fazer massagem cicatricial. Por quê? Porque você teve neném, já colocaram o neném em cima de você e da sua barriga para você amamentar essa criança. Você nem consegue levantar ainda e você já está com o peso do bebê sobre a sua barriga. No dia seguinte, você já precisa levantar para caminhar, para evitar trombose, você já toma banho, você já quase desmaia, é aquele sofrimento, fui levantar da cama, parece que a minha cicatriz está rasgando. Como é que eu vou fazer exercício? Como é que eu vou fazer exercício de diálise? Como é que eu vou fazer massagem na cicatriz da cesárea se eu não estou me aguentando com esses pontos? É claro que você não vai se aguentar com esses pontos enquanto você não tocar nessa cicatriz, porque o toque ele é terapêutico. O toque, ele acalma e você precisa justamente mobilizar a cicatriz no pós-parto imediato porque você não tem tempo de repouso. É diferente de uma cirurgia, de uma outra cirurgia. Imagina que você vai fazer uma cirurgia estética, que você vai fazer uma abdominoplastia, que você vai fazer uma mastectomia, uma cirurgia de implante mamário, de implante de silicone. É claro que você consegue manter essa região protegida. Você vai colocar um sutiã específico, não vai? Você vai colocar uma cinta específica, você vai ficar mais encurvada. O médico vai pedir para você evitar de se movimentar. Se você faz academia, você não pode voltar para academia, você não pode fazer movimento dependendo da técnica, você não pode fazer movimentos com o braço até 90 graus. Ou seja, você protege essa região de movimento. Mas depois que você passou por uma cesárea e por um parto normal, você não protege o seu períneo. No dia seguinte, no mesmo dia, você já vai fazer xixi, você já vai fazer cocô, você já vai sentar. Sim ou não? Quem teve parto normal? Quem teve medo de evacuar depois do parto e arrebentar os pontos? Depois que passou por um parto normal? Eu tive esse medo. Da mesma forma que, e mesmo sendo fisioterapeuta pélvica, eu tive esse medo de machucar a cicatriz da minha cesárea. Por quê? Porque ali você está 100% como mãe. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nesse pós-parto imediato, você não fica de repouso porque você tem um bebê para cuidar.
O seu assoalho pélvico, ele não repousa. Você já tem que andar no dia seguinte. A sua cicatriz não repousa. Você já precisa segurar bebê, você já precisa amamentar bebê, você já precisa levantar da cama várias vezes, você já precisa trocar esse neném. O neném está na maternidade, está saindo mecônio, o pai não sabe o que fazer, a mãe não sabe, a avó não sabe o que fazer. Vai lá, mãe, cheia de ponto, vamos parar aquele cocôzinho preto do neném. Não é verdade, gente? E aí, você está fazendo todos esses movimentos numa região que acabou de passar por um trauma. Então, quando você faz liberação na cicatriz da cesárea, é claro que isso é suave e gentil, você não está machucando essa cicatriz. Pelo contrário, você está acalmando esse tecido. Você está dizendo assim para esse tecido, calma, tá tudo bem. Então eu estou ali, ó, devagarzinho para soltar essas aderências, ao mesmo tempo usando uma calcinha de média compressão para auxiliar na proteção e na compressão da cicatriz, para ajudar na drenagem de líquidos. Então existe aí a calcinha certa para ser usada no pós-parto imediato, e deve ser uma calcinha de média compressão, que deve ser usada por 8 a 10 horas por dia, no máximo até 2 meses pós-parto. Então, todas essas indicações eu dou para as minhas pacientes dentro do programa de Hastes Sem Cirurgia. Da mesma forma, o cuidado com o períneo, o cuidado com a cicatriz da cesárea. Posso fazer uso de gelo de forma imediata no períneo? Posso. Posso fazer uso de gelo na cicatriz da cesárea no pós-parto imediato? Posso. Já posso começar a realizar exercícios para a recuperação da minha barriga depois da cesárea, 24 horas depois da cesárea? Pode, mãe. Pode. Por quê? Porque a gente não está falando aqui de exercício de academia. A gente não está falando aqui de personal. A gente está falando aqui de fisioterapia pélvica. Então, se você respira certo, você já melhora a sua postura. Se você se mantém numa postura alinhada e você respira certo, pelas costelas e não pelo abdômen, você já tem melhora postural para acontecer recuperação de cesárea, recuperação de abdômen, recuperação de períneo. Se você no pós-parto imediato, você já começa a fazer contrações ali do seu assoalho pélvico, você já vai tendo melhoras do seu corpo nesse pós-parto imediato. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Deixa eu ver aqui, ó. Ixi, não usei, meu bebê tem 3 meses, tive parto normal. Não sei se ela tá falando aqui da calcinha de média compressão. Então, eu queria mostrar aqui pra vocês uma foto de uma paciente minha. E essa foto aqui talvez choque vocês, né? Deixa eu só ver aqui onde que tá a história dela. Deixa eu ver, ó. Essa mãe aqui, ela, quando entrou no programa de Hastes Sem Cirurgia, ela estava com menos de 2 meses pós-parto. Com 20 dias pós-parto, a cicatriz da cesárea dela abriu. E algumas mães pensam assim, poxa, mas eu tô com 20 dias que eu tive cesárea, eu tô com 30 dias que eu tive cesárea, eu já posso começar a recuperação do meu corpo? Ou outras mães pensam assim, Neise, mas já tem 1 ano que eu tive meus filhos, já tem 5 anos que eu tive meus filhos, eu já tô com um problema na cicatriz, eu já tenho diástase abdominal, eu ainda consigo recuperar o meu corpo mesmo depois de 10 anos, de 5 anos, de 1 ano que eu tive meus filhos? Consegue, mãe, porque o seu corpo é vivo. A gente só não dá jeito para morte, mas o seu corpo ele é vivo, ele só precisa de estímulos adequados, tá bom? Olha aqui, ó, justamente o que a Magda tá perguntando aqui, após 5 meses, consegue recuperar ainda? Consegue, Magda, você só precisa dos exercícios certos, do tratamento certo, bom? Então, essa mãe aqui, ela estava com menos de 2 meses pós-parto quando ela entrou no programa de Hastes Sem Cirurgia. Com 20 dias, mais ou menos, ela teve um seroma severo e a cicatriz abriu. Então, quando ela entrou no programa, ela estava com a cicatriz assim, ó, com a cicatriz aberta. E com a cicatriz aberta, ela estava fazendo exercício para diástase. Com a cicatriz aberta desse jeito, ela estava fazendo exercício para o assoalho pélvico. Por quê, gente? E ela ainda falou assim, Neise, eu posso... Deixa eu mostrar aqui para vocês a mensagem que ela me mandou. Espera aí.
Deixa eu ver se esse aqui mesmo. Essa aqui foi uma outra mensagem de uma outra paciente. Peraí, essa aqui é outra história, gente. É muita paciente na minha vida. Peraí. É essa daqui, ó. Olha só, ela falou aqui: doutora Neise, meu seroma vazou. Porém, ficou esse buraquinho grandinho que vai cicatrizar de dentro para fora. Vai demorar umas semanas. E ela falou assim, ó: estou fazendo os exercícios do assoalho pélvico e os exercícios 1 e 2 do pós-parto imediato. Posso ir fazendo? No dia 5/11, faço 60 dias pós-cesárea. E ela me mandou uma outra mensagem, isso aqui dentro da comunidade de mães, tá, gente? Porque as pacientes dentro do programa tem lá uma comunidade de mães e aí elas falam comigo ali diariamente. E aí eu perguntei, é claro, eu perguntei para essa mãe: você falou com a sua obstetra? A sua obstetra está ciente dessa abertura, dessa deiscência que a gente chama, né? Esse buraquinho que abriu na cicatriz. A sua obstetra, ela está ciente disso? Sim, ela está ciente. O que você está usando de medicação? Porque quando tem seroma, abre, começa a sair líquido amarelo da cicatriz, precisa entrar com intervenção médica, precisa entrar com antibiótico. Então ela estava sendo totalmente orientada pela obstetra dela, mas a obstetra não orientou sobre massagem cicatricial, a obstetra não orientou sobre calcinha pós-parto, a obstetra não orientou sobre os melhores exercícios que ela já poderia começar a fazer, até para ter uma reorganização melhor dessas fibras, dessas fibras musculares e do colágeno que estava sendo depositado ali para fazer a cicatrização da ferida. Então ela falou aqui, né, sobre a orientação da obstetra. Ela começou a usar uma plaquinha com espuma prescrita para ela, para ajudar na cicatrização mais rápida. E aí ela falou, eu perguntei, tá vazando? Ela falou assim, não vaza nada, agora é só cicatrizar. Quando completar 2 meses, você acha que eu posso fazer os outros exercícios também? Seria bom usar a calcinha somente nos exercícios para não forçar a cicatriz devido à ferida? Ou seja, o que ela estava perguntando? Eu preciso usar a calcinha de média compressão durante o exercício, enquanto eu estou fazendo exercício? O que ela estava com medo? Ela estava com medo de fazer o exercício sem a calcinha e aquele buraquinho abrir mais ainda. E aí ela fez outras perguntas. Não estou fazendo os exercícios de liberação da cicatriz ainda devido também à ferida. É isso mesmo? Ontem na mentoria me esclareceu muito em começar a contração do assoalho pélvico, da respiração, eu estava fazendo errado. É muito bom conseguir concentrar e não... Me ajudou muito a conseguir concentrar e não prender a respiração. E aí ela estava falando do tempo de contração do assoalho pélvico dela. Então ela fez aqui algumas perguntas, dúvidas que vocês têm, gente. Eu estou no pós-parto, a minha cicatriz aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Eu posso fazer determinado exercício? Eu não posso. Eu preciso usar a calcinha junto com o exercício. Aonde que essas dúvidas vão ser esclarecidas? Se vocês só querem dica de internet. Me dá uma dica para isso, me dá uma dica para cicatriz funda, me dá uma dica. Gente, não tem como, porque cada corpo é único. Olha a quantidade de perguntas que essa mãe me fez. E aí eu fui respondendo uma por uma. Ela falou, quando completar 2 meses, você acha que eu posso fazer os outros exercícios? Que seriam os exercícios globais para iniciar o tratamento da diástase. Sim, ela poderia fazer os outros exercícios. Seria bom usar a calcinha somente nos exercícios para não forçar a cicatriz devido à ferida? Não, ela não precisava usar a calcinha de média compressão durante os exercícios, porque ela não teria nenhum comprometimento na ferida cirúrgica, na cicatriz da cesárea, mesmo com a cicatriz abertinha. Por quê? Porque os exercícios que ela estava fazendo para o pós-parto imediato eram exercícios suaves e gentis e que só iriam ajudar na cicatrização. Se eu coloco uma calcinha para fazer exercício, ou seja, se eu faço exercício junto com uma calcinha ali, aquela calcinha ela acaba inibindo um pouco a ação da musculatura e eu não queria isso. E eu respondi tudo isso para ela, não preciso usar calcinha, faz o exercício sem a calcinha. Ela falou, não estou fazendo os exercícios de liberação da cicatriz, ainda devido também à ferida. É isso mesmo? E aí eu falei para ela, não, você já deve fazer os exercícios de mobilização mesmo com a cicatriz aberta. Deixa eu mostrar aqui novamente para vocês. A cicatriz. E aí eu falei para ela, não, você deve fazer os exercícios de mobilização mesmo com essa cicatriz aberta, com essa deiscência, porque olha aqui a cicatriz dela, da metade, eu tô aqui pro meu lado direito, tá? Da direita para a esquerda, né? Olha como a cicatriz está aderida, olha como a cicatriz está querendo afundar. Então,
nesse ladinho que a cicatriz estava abertinha, né? Estava com essa deiscência, ela não precisava ficar fazendo grandes mobilizações ali, mas no resto da cicatriz, ela já poderia começar a mobilizar. Vocês estão entendendo tudo isso, gente? Como é importante todas essas orientações no pós-parto imediato, principalmente quando a gente está aí com uma cicatriz novinha. Então eu fui dando todas essas orientações para essa mãe que começou todo o processo de recuperação dela depois dos filhos, logo ali no pós-parto imediato. Mas eu queria também falar para vocês da história dessa outra mãe aqui. E aí olha só a mensagem que ela me mandou. Ela escreveu assim: bom dia, doutora Neise, hoje estou com 50 dias pós-parto. Com 20 dias tive seroma do lado direito. Acredito que devido ao uso da calcinha errada. Fiz uso de antibiótico, anti-inflamatório, comecei a usar a calcinha da Plié, vazou e recuperou em 2 semanas. Porém, há 2 dias começou novamente o quê? Um acúmulo de seroma. Porém, há 2 dias começou novamente, só que do lado esquerdo. Estou usando a calcinha da Plié durante o dia. E aí, olha a informação que ela me deu. Ela estava com 50 dias pós-parto. Ela falou: voltei para a academia na semana passada e fui na terça. Será algo relacionado? Claro que era algo relacionado. Ela já tinha tido seroma há 20 dias atrás, conseguiu recuperar, estava com 50 dias pós-parto, fez uso de antibiótico, de anti-inflamatório, ainda não tinha começado o processo de reabilitação do corpo, não estava fazendo ainda as massagens de liberação e já estava querendo ir para a academia. E aí olha o que aconteceu com a cicatriz. Com 50 dias pós-parto na academia, sem recuperar esse corpo antes, a cicatriz começou a ficar vermelha, começou a ficar inchada, começou a querer dar novamente líquido, seroma, exudato nessa região. Deixa eu parar de compartilhar. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês, gente? Porque quando a gente está falando sobre recuperação do corpo depois dos filhos, existe todo um passo a passo. A gente vai começar recuperando musculatura de assoalho pélvico. Então, se a mãe passou por um parto normal, se a vagina, ela está sentindo que a vagina está bem larga, está frouxa, está flácida, ou então se ela está sentindo dor durante o ato sexual, a gente vai precisar fazer exercícios de mobilização para soltar toda essa região aqui. E aí depois essa mãe vai começar a fazer exercícios de contração de assoalho e abdômen. Da mesma forma, a mãe que passou por uma cesárea vai começar a fazer exercícios também de contração de assoalho pélvico e de abdômen, exercícios suaves, gentis, que já pode começar no pós-parto imediato. Vai começar a fazer liberação de cicatriz da cesárea, e aí dentro do programa eu vou orientar, porque tem mãe que está com cicatriz funda, tem mãe que está com cicatriz aderida, tem mãe que está com cicatriz hipertrófica alta, tem mãe que está com dormência, tem mãe que está com repuxamento na cicatriz, tem mãe que sente nódulos na cicatriz. Para cada tipo de cicatriz existe um tipo de mobilização. E aí tudo isso você vai entendendo dentro do programa de Arte Sem Cirurgia. E lá também existem os exercícios para pós-parto imediato. Então aquelas mães que estão com menos de 2 meses, mas eu estou com 5 dias que eu tive bebê, eu já posso começar a fazer exercício? Pode. Exercício de academia? Não. Exercício da fisioterapia pélvica, e ali eu trabalho com um método, né, de equilíbrio abdominal e pélvico, onde a gente vai trazer os exercícios específicos para trazer equilíbrio e estabilidade para esse corpo. Então, com 5 dias, 10 dias, eu posso começar o tratamento da diástase e o tratamento da cicatriz? Claro que pode. Ah, Nice, mas eu já estou com 2 meses que eu tive filhos, eu já estou com 6 meses, com 1 ano, com 5 anos. O seu tratamento vai ser outro, porque dentro do programa vocês vão passar por avaliação, vocês fazem 3 avaliações. Quem já está com mais de 2 meses pós-parto, já começa com o tratamento da diástase abdominal propriamente dito. Quem passou por uma cesárea vai fazer mobilização na cicatriz e já vai começar com os exercícios globais para a diástase abdominal. Agora, todos os exercícios com esse olhar específico voltado para a sua realidade, para o seu corpo. E aí o que a gente vê? A gente vê essa melhora acontecendo no corpo da mãe. Essa mãe aqui estava com uma diástase de 8 centímetros.
e foi fazendo o tratamento da diástase associado com o tratamento da cicatriz da cesárea e foi tendo melhoras nesse corpo. Hoje mesmo, ontem, eu coloquei aqui, né, a foto de uma paciente minha também, que estava tratando da cicatriz e tratando da diástase abdominal. Então essa paciente aqui com cicatriz, com bolsinha acima da cicatriz, com a cicatriz funda aderida, com um mês de tratamento, ela já teve esse resultado. Olha como a bolsinha praticamente sumiu, gente. Olha como a bolsinha estava super alta. Na foto de cima, de antes, ela estava com 1 mês de pós-parto. Nessa foto de depois, ela estava com 2 meses de pós-parto. Então, a bolsinha praticamente sumiu. A cicatriz da cesárea já está muito mais suave. E ela também já tinha começado a trabalhar, né, a fazer os exercícios próprios ali para a diástase abdominal, mesmo estando no pós-parto imediato, mesmo estando com probleminha na cicatriz. Então, com 1 mês de tratamento, olha como está o corpo já dessa mãe, olha como é que ela já conseguiu se recuperar. 1 mês de tratamento, essa mãe está apenas com 2 meses pós-parto e ela já está tendo a melhora e a recuperação do corpo dela. Ah, Neise, mas tem foto de mães aí que fizeram o tratamento da diástase e estavam com filhos mais velhos? Sim, tem aqui a Cíntia, passou por 2 cesáreas, começou o tratamento da diástase quando ela estava com 2 meses pós-parto e foi tendo a recuperação linda acontecendo no corpo dela. Vou mostrar também a foto aqui de vocês da Shirley. A Shirley já estava com 46 anos, já tinha filhos de 14 anos e mesmo assim também conseguiu a melhora do corpo, o fechamento da diástase abdominal. Tô procurando aqui a foto dela, da Shirley, tá aqui. Então assim, essa mãe foi tratar a diástase, estava com 46 anos. Foi tratar a diástase quando o filho já estava com 14 anos. Essa mãe foi 2 partos normais, então aí nesse caso não faz liberação de cicatriz. Mas Neise, já tem 10 anos que eu tive meus filhos e eu tenho uma bolsinha acima da cicatriz da cesárea. Essa bolsinha já não é mais líquido, essa bolsinha não é mais seroma, mas essa bolsinha pode ter relação com aderência, com fragilidade na musculatura infraabdominal, então precisa tratar a diástase. Então mesmo que você já tenha tido filhos há 10 anos, há 15 anos, eu ainda consigo ter melhora na minha cicatriz? Consegue. Precisa fazer liberação, mas só liberação, só massagem ajuda? Não. Só usar calcinha ajuda? Não. Precisa usar calcinha, no caso a mãe está com menos de 2 meses, está com mais de 2 meses, já não usa mais calcinha, tá? De média compressão, porque ela tem um objetivo específico voltado para a cicatriz da cesárea, tá bom? E aí você vai tendo toda essa melhora acontecendo no seu corpo, porque você está sendo orientada, deixa eu parar de compartilhar, porque você está sendo orientada de forma específica, porque existe um profissional vendo o que você está fazendo, existe um profissional te acompanhando, você está dizendo ali, olha, eu tenho essa dúvida, você vê o texto, né, que a mãe mandou ali para mim com 3, 4 dúvidas num texto só, e eu vou respondendo todas as mães ali dentro da comunidade de mães. Então, mãe, existe melhora para o seu corpo. Qual seria o jeito errado, né, de você começar todo esse processo de recuperação do seu corpo depois que você teve filhos? A primeira coisa errada é querer esperar o tempo. É achar que, eu vou esperar, agora eu não consigo. Eu estava falando com uma mãe esses dias que ela falou assim, a minha filha fica muito em cima de mim, eu não consigo fazer exercício hora nenhuma, ela não dorme. Eu queria fazer exercício quando ela dormisse. E aí eu te pergunto, quem disse que você tem que esperar a sua filha dormir para você fazer exercício? São 5, 10 minutos no início do tratamento, depois são 20 minutos no máximo. Então no início do tratamento você vai colocar o seu filho deitado do seu lado e você vai fazer exercício. Se ele é um bebezinho, ele não vai sair do lugar. O máximo que você vai fazer, tu tá fazendo exercício com a mão balançando aqui, que ele vai ficar atento, vendo você balançar a sua mão. Então você não precisa esperar o seu filho dormir para você fazer um exercício que vai demorar 5 ou 10 minutos e já vai começar a recuperar o seu corpo. Então assim, por que eu tô falando isso? Porque o jeito errado de começar é a gente querer esperar o tempo certo. O tempo certo não existe, né? Hoje o bebê que é pequenininho dá até um certo trabalho, é um bebê que está engatinhando daqui a pouco, vai dar um outro trabalho. É um bebê que agora já está andando, vai dar um outro trabalho. É um bebê que agora você tem que ensinar a fazer xixi e cocô no vaso, é um outro trabalho. Agora é um bebê que você tem que ficar limpando o bumbum. Então sim, existe. E depois,
são filhos maiores, onde você vai ter que estudar com essas crianças, onde você tem que levar e trazer na escola, enfim, onde você já está retornando, voltando a trabalhar novamente, e aí o seu tempo é mais escasso. Então assim, o melhor momento, mãe, é o hoje, né? A gente fica esperando o melhor momento para a gente cuidar da gente mesmo, priorizando todo mundo, e a gente não se prioriza. Então assim, o jeito errado de você começar é você achar que existe um tempo certo. O melhor momento para você começar a recuperar o seu corpo, a recuperar a sua autoestima é hoje. O outro jeito errado é já querer ir para academia. Mostrei aqui para vocês, a mãe com quantos dias? Com 60 dias, ela já estava querendo ir para academia. Deu problema na cicatriz, né? Então assim, para você ver, eu tava com uma outra mãe aqui que eu tava conversando, ela já estava com 9 meses pós-parto. Tava com 9 meses pós-parto, mas ela não tinha começado a fazer as liberações da cicatriz da cesárea, não tinha feito nada, foi pra academia, começou a sentir dor na cicatriz da cesárea, me mandou mensagem, morrendo de medo. E tinha um curso, tinha tudo lá pra fazer. Neise, comecei a fazer academia, tô com 9 meses, achei que a minha cicatriz já tava ok, fui pra academia, tô morrendo de dor na cicatriz, o que eu faço? Vai fazer a liberação da cicatriz da cesárea. Você tem que começar a fazer os exercícios para recuperar o seu corpo de dentro para fora, para você não ter comprometimentos. Então, o jeito errado é você querer começar na academia, mesmo que você esteja com um filho com 5 anos, com 10 anos. Se você ainda não recuperou a cicatriz, se você ainda não recuperou a diástase abdominal, você precisa começar pela base, pela recuperação do seu corpo de dentro para fora. Usar cinta super apertada, achando que a cinta vai fazer a sua barriga voltar. Gente, a cinta é uma malha, é tipo um tecido, é igual isso daqui. A cinta é uma malha, só que é uma malha que comprime, é uma malha que aperta. Então, se eu ficar com um garrote aqui no meu punho, um tempo grande, quando eu soltar, eu vou até ver que essa região tá mais para dentro. E esse é o efeito da cinta, ela te dá conforto e ela empurra a sua barriga para dentro enquanto você está usando a cinta. Essa cinta de alta compressão, que não deve ser usada. Você tirou a cinta, daqui a pouco o tecido acomoda. Então assim, cinta de alta compressão não vai fazer a diástase voltar, não vai trazer melhora para sua barriga, pelo contrário, substituir a ação da sua musculatura. Também seria um jeito errado de começar. Outro jeito errado de começar é você ignorar essa cicatriz da cesárea. É você estar sentindo dor, dormência, ardência, repuxamento, sentir que a cicatriz está ficando funda, a cicatriz está aderida, está dura e você está, sabe, vou deixar para depois. Não, agora eu não consigo tratar, agora eu tô com um bebê pequeno, agora eu tô com 2 filhos, agora eu tô com 3 filhos. E o tempo não faz nada melhorar. O tempo só piora a situação que você já se encontra hoje. Então, outro jeito errado é você ignorar que o seu corpo está falando com você e você não está sabendo ouvi-lo. E o outro jeito errado é você se comparar com outras mães. Ah, aquela mãe, ela conseguiu perder a barriga depois dos filhos, ela conseguiu ter a recuperação do corpo dela sem fazer nenhum exercício. Mas, presta atenção nisso que eu estou falando, muito provavelmente essa mãe se cuidou durante a gestação, essa mãe teve uma boa alimentação durante a gestação, essa mãe até praticou exercício durante a gestação, essa mãe engordou entre 9 e 12 quilos durante a gestação e aí ela não fez uma diástase patológica durante a gestação. Por isso que o corpo dela voltou. Agora, se o seu corpo não voltou depois que você teve filhos e você tem uma diástase que é patológica, essa diástase, ou seja, uma diástase que é grande, essa diástase não vai se recuperar sozinha, essa cicatriz não vai se recuperar sozinha. E qual é o jeito certo de você começar agora a recuperação do seu corpo? Então, vou te ensinar 2 coisas aqui que você deve começar a fazer agora, tá? Mobilização cicatricial. Então, eu vou ensinar aqui uma mobilização básica para vocês, tá? Que você já pode começar a fazer na cicatriz da sua cesárea, mas lembrando que para cada tipo de cicatriz existe um tipo de mobilização específica, tá bom? E se você deseja a minha ajuda para tratar a diástase abdominal, para tratar a cicatriz da cesárea, se você está com um bebê de 2 dias, 5 dias, um filho com 5 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, eu posso te ajudar na recuperação do seu corpo, da sua barriga e da sua cicatriz, tá bom? Então, se você quiser a minha ajuda dentro do programa de Diástase e Cirurgia, para fazer todo o tratamento ali juntamente comigo, o tratamento tem uma duração de 12 meses, mas você tem acesso a toda a plataforma, todos os exercícios
por um plano de assinatura de 1 ano, digita aqui nos comentários a palavra eu quero, tá? Porque a minha equipe vai te apresentar todo o tratamento, vai te apresentar todo o material, vai te apresentar os valores, tudo bem direitinho. Então, se você deseja a minha ajuda, quero mais informações, quero saber como é esse tratamento, que método é esse que você utiliza, Neise, é só você digitar aqui nos comentários a palavra eu quero, que eu vou te mandar uma mensagem lá no privado, tá? Você vai responder aquelas mensagenzinhas e você vai cair num número de WhatsApp, onde a minha equipe vai estar falando diretamente com você. Se você deseja a minha ajuda durante o tratamento da diástase e da cicatriz, é só digitar aqui nos comentários a palavra eu quero, tá bom? E aí, gente, como eu disse, dois exercícios que eu vou ensinar para vocês a fazerem. O primeiro é o exercício de mobilização da cicatriz da cesárea e o segundo é o exercício respiratório, que é importantíssimo aí para a recuperação do seu corpo, para a sua postura, para a recuperação da diástase abdominal, tá? Então, o primeiro exercício é de liberação da cicatriz. Deixa eu ver se eu tenho eu sempre tenho umas canetinhas aqui. Estava até fazendo hoje fazendo esses dias umas figuras aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Então, ó, imagina que aqui esteja a cicatriz da minha cesárea. O que você vai fazer para você mobilizar esse tecido? Neise, mas eu tô com ponto. Eu posso fazer a mobilização? Pode, de forma leve, mas pode, tá? Então, você começa da parte de cima e você vai fazer essa mobilização da cicatriz, ó, de cima para baixo. Essa orientação é muito importante porque eu já vi profissional na internet ensinando a fazer mobilização da cicatriz da cesárea, puxando a cicatriz para cima. Gente, isso é totalmente errado, porque o que vai acontecer? Eu forço a cicatriz a abrir. O que eu quero é que essa cicatriz se mantenha fechada. O que eu quero é que esses vetores de força que estão trabalhando na cicatriz, então existem fatores que estão causando tração na cicatriz, tensão na cicatriz, dentro do corpo e fora do corpo. Fatores intrínsecos e extrínsecos. Intrínsecos, e gente, fugiu agora a palavra que é o fator do lado de fora, tá? Extrínseco. E aí, o que eu quero? O que eu quero é que, tanto da parte de dentro quanto da parte de fora, essa cicatriz se mantenha fechada. Como eu mantenho essa cicatriz fechada? Trabalhando na parte de fora, com uma boa postura. Então, se eu tenho uma boa postura, se eu fico fazendo muito esse movimento aqui com o tronco, ó, de levar o tronco lá para trás, seguro o neném e leva o tronco lá para trás, seguro o neném e leva o tronco lá para trás. O que eu estou fazendo com esse vetor de força? Eu estou abrindo. É tipo uma seta para cima, uma seta para baixo. O que eu estou fazendo é isso aqui, ó. A cicatriz, ela pode abrir por causa desse movimento com o tronco desse jeito, tá? Então, manter o meu tronco alinhado é um fator extrínseco do lado de fora que mantém essa minha cicatriz unida, tá? Agora, um fator intrínseco que mantém a minha cicatriz unida, que tira a tensão da cicatriz, é justamente a mobilização cicatricial, que não pode acontecer nesse sentido, puxando para cima e aqui puxando para baixo, senão eu vou abrir a cicatriz. Então, o que eu devo fazer? Movimentos. Essa é uma massagem dentre muitas, tá? É uma mobilização dentre muitas. Massagem circular ao redor da cicatriz. Na parte de cima, fazendo esse movimento circular, ó, para baixo, tá vendo? Qual é o meu objetivo? Manter as bordas da cicatriz unida. E na parte de baixo, eu faço a mobilização para cima, tá bom? Então, eu mobilizo, trazendo a cicatriz para cima. E aí, você pode fazer essa mobilização todos os dias por uns 5 minutos. Você já vai acalmar a cicatriz. Faça a mobilização em cima da cicatriz só se você estiver com 3 meses, 4 meses pós-parto de cesárea. Aí você pode mobilizar inclusive em cima da cicatriz. Mas se você está aí com 2 meses, menos de 2 meses, você só vai fazer a mobilização ao redor da cicatriz da cesárea, tá? E para auxiliar ainda mais na recuperação do seu corpo, você deve fazer um exercício respiratório também todos os dias, tá?
Que exercício respiratório é esse? É um exercício bem simples. Aqui a gente só vai fazer exercício respiratório. Dentro do programa, eu ensino a associar com a contração da assoalha, associar com a contração do abdômen, depois associar com exercícios posturais. Depois você vai associando com exercícios leves, que vão ter como objetivo começar a recrutar esses músculos profundos aí do seu abdômen, tá? O transverso, os oblíquos, o interno e externo, o reto abdominal mesmo, enfim, os músculos do core. Então, para que você comece a ter a recuperação do seu corpo de dentro para fora, associado com a contração do assoalho pélvico, tá? Mas agora, o exercício que você vai fazer é um exercício respiratório, sem associar com mais nada, para não ficar tão complicado. Então, você vai colocar a mão aqui, ó, na direção das suas costelas, e o que você vai fazer agora é inspirar na costela, sentir a costela abrir bem, soltar o ar e sentir a costela fechar. Inspira, sente a costela abrir bem, solta o ar, sente a costela fechar. Vai ter mãe que nessa respiração aqui já vai ter dificuldade. Ai, poxa, eu não estou conseguindo fazer a minha costela fechar, minha costela parece que não fecha. Ou então estou com dificuldade de ver minha costela abrindo, minha costela não abre. Por quê? Porque pode ter tensão e aí precisa fazer liberação de cicatriz, ou precisa fazer liberação diafragmática. Ou então pode ser uma questão da costela mesmo que está mais aberta, muito alongada e a gente precisa trabalhar outros músculos que auxiliam nesse fechamento de costela. Então, se você faz esse exercício respiratório, com pouco movimento de abdômen, não é para ficar movimentando muito a barriga, leva a barriga lá na frente e volta a barriga. A barriga praticamente não mexe, a respiração é toda aqui, ó, na costela. Inspira, costela abriu, solta o ar, pode prender lá o pulmão, ó, e soltar, fechando a costela. Esse é um exercício que toda mulher já pode fazer no pós-parto imediato e é um exercício também que toda mulher tem que aprender se ela vai tratar a diástase abdominal. E aqui, é claro, eu estou falando da base. Se você olhar aqui no meu Instagram, você vai ver alguns outros exercícios que vão evoluindo um pouquinho mais, mas para começar, se você fizer mobilização de cicatriz da cesárea e você já começar a fazer exercícios respiratórios, um exercício de respiração diafragmática, com esse movimento de abertura e fechamento de costela, de alça de balde, e na hora que você soltar o ar, você ainda contrair um pouquinho o xixi, o pum, você já vai ver que teu abdômen inferior também vai contrair, você já está recuperando esse corpo, reorganizando esse corpo de forma suave, gentil, para que você recupere a sua autoestima, né? Para que você volte a usar os seus vestidos, para que você volte a usar as suas roupas sem marcar sua barriga, para que você também ganhe função no seu corpo, ou seja, você fazer seus movimentos do dia a dia sem sentir dor, sem sentir incômodo, sem ter um escape de xixi, sem ter uma dor na coluna, uma hérnia umbilical. Tá bom, meninas? Alguém tem alguma dúvida? Vou separar aqui 5 minutinhos para responder dúvida. Se você tem dúvidas sobre o tratamento da diástase dentro do programa, se você tem dúvidas sobre cicatriz da cesárea, se você tem dúvidas sobre diástase abdominal, você pode colocar aqui nos comentários para que eu responda agora nesses minutos finais. Se ninguém tiver dúvida, a gente vai encerrar a live, tá bom? Deixa eu ver se teve alguma mãe que escreveu alguma coisa aqui mais pra cima. E quem desejar fazer o tratamento completo da diástase abdominal, quiser mais informações, é só você digitar aqui nos comentários a palavra eu quero, tá? Joy perguntou aqui, você avalia a barriga? Dentro do programa de arte e cirurgia, eu ensino todas as mães a fazerem 3 avaliações. Uma avaliação inicial, onde a gente vai justamente entender qual foi o tipo de parto, como está a cicatriz da cesárea, a avaliação de assoalho pélvico e a avaliação do abdômen, tá? Então, eu ensino vocês a fazerem isso dentro da plataforma. A mãe teve alguma dificuldade? Ela vai falar comigo lá na comunidade de mães. Poxa, eu não estou conseguindo avaliar direito a minha barriga, não sei se eu tenho diástase. E aí, o que eu vou falar para ela? Olha, me envia um vídeo. E aí ela vai enviar o vídeo, eu vou ver o jeito que ela está fazendo a avaliação e vou instruí-la dentro da comunidade de mães, tá? Então, o meu contato, ele é diretamente com você. Você não fala com a minha equipe, você fala diretamente comigo, tá? E eu te dou essa assistência individualizada, mas dentro da comunidade de mães, tá bom? Deixa eu ver aqui se mais alguém tem alguma dúvida. Deixa eu ver. Quando tá grávida pode fazer isso? Pode sim, Sabrina.
Mãe gestante também pode fazer respiração diafragmática com contração de assoalho pélvico, tá? Contração de assoalho, contração de abdômen é ótimo para a gente prevenir uma diástase patológica. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. A mãe estava dizendo ali que a cicatriz ficou perfeita. Ficou sim, ficou ótima, né? Naquela hora que eu mostrei a foto. Para aqui, para cima não tem perguntinha não. Alguém alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Ah, você avaliou o ultrassom? Fiz recentemente e já tem as dimensões. Avalio sim. As mães que fazem ultrassom de parede abdominal podem me enviar no programa o resultado do ultrassom, tá? Agora, uma coisa bem importante. O ultrassom de parede abdominal só avalia um parâmetro da diástase, que é a distância entre os retos, tá? Entre os feixes musculares. Então, só avalia a distância. Então, vai aparecer ali. Tem 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros de diástase. Mas só está avaliando a largura. No tratamento da diástase, a gente vai avaliar profundidade, largura, assoalho pélvico, respiração. Tratar a diástase não envolve apenas a avaliação de largura da diástase. Ah, entra 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. A gente também precisa avaliar a profundidade e todas essas outras características. Mãe que tem um problema lá no assoalho pélvico, que tem uma fragilidade, tem um tempo de contração curto, pode ter aumento de pressão intraabdominal, ter aquela pochetezinha por causa do assoalho pélvico que não está com a tensão adequada, tá bom? Mas eu avalio sim. Estou com 3 meses, pós-parto cesárea, a cicatriz começou a ficar vermelha, a cicatrização foi ótima. Então, se está acontecendo hiperpigmentação agora com 3 meses, você precisa observar se você não está usando nenhum produto que está irritando a cicatriz da cesárea, ou então se você começou a usar gilete. A gente só deve usar gilete em cima da cicatriz da cesárea depois de 1 ano pós-parto. Então, se você passa gilete em cima da cicatriz da cesárea, essa cicatriz pode começar a ficar hiperpigmentada e pode começar a ficar hipertrófica, tá? Então, a gente não usa gilete em cima da cicatriz da cesárea. E aí precisa avaliar. É normal? Claro que não. O que está acontecendo? Por que essa cicatriz está começando a ficar vermelha agora, se a cicatrização foi ótima? Então, tem alguma coisa que você está fazendo agora que está gerando algum trauma na cicatriz. Então, falei aqui, né? Uso de gilete, às vezes até o início de uma musculação sem liberação cicatricial, a cicatriz estava, às vezes ela pode estar fininha, mas estava dura, eu não sei, né? A cicatriz podia estar super fininha, mas ao toque você sentir que ela está bem firme, bem dura. Então, mesmo fininha, tem cicatriz que pode ter aderência, tá? E aí precisa avaliar. Estou com 18 semanas e já tive 3 cesáreas, eu acho que é isso, está com 18 anos, uma com 16 e outra com 5 anos, estou grávida há 18 semanas, queria saber se posso fazer estando grávida. Esses exercícios aqui pode sim, tá? When we gain little weight, quando nós ganhamos um pequeno peso, isso tem algum impacto sobre a diástase? Eita, meu inglês acho que tá bom, hein? Alves, but I don't speak English with you. Oh my goodness. Sim, mas quando você ganha peso, isso tem impacto na diástase, tá? Tem impacto ou não? Tem impacto sobre a diástase. Quando você ganha muito peso durante a gravidez, o aumento de pressão é muito grande na barriga, dentro do abdômen, aumento de pressão intraabdominal. Então, toda mulher que ganha muito peso durante a gestação vai fazer uma diástase patológica. A barriga vai estirar muito, a musculatura vai estirar muito, tá? Eu só não consigo falar tudo isso em inglês, mas eu entendi o que você escreveu. Agora, eu só não sei se você entendeu o que eu falei, né? Deixa eu ver aqui, ó. Mas agora mudou, pode ser o peso da barriga, a diástase. Pode ser. É a mesma mãe que perguntou do problema na cicatriz? Ah, sim, é a mesma mãe que perguntou. Pode ser, também pode ser. Você mesmo está falando aqui, né? A cicatriz estava bonitinha, estava fininha, estava perfeita, mas tem o diástase, o peso da barriga o tempo todo sobre a cicatriz. Pode comprometer? Pode sim, tá bom?
pode comprometer a cicatriz. E aí a gente está falando aqui, né, de tratar a diástase e cicatriz. Uma fisioterapeuta me avaliou e disse que tenho diástase de 4 dedos. É possível fechar? Com toda certeza, Lu. Com toda certeza, uma diástase de 4 dedos não tem ainda indicação cirúrgica. Pela literatura tem, tá? Pela literatura, diástase de 4 centímetros já tem indicação cirúrgica. Mas eu já atendi paciente de diástase de 4, de 5, de 8 centímetros, fazendo tratamento conservador com a fisioterapia pélvica, tá? Isso não significa que nenhuma diástase vai ter que evoluir para a fisioterapia, ou para a cirurgia, tá? Isso não significa que nenhuma diástase vai evoluir para a cirurgia. Mas o que eu quero dizer é que o primeiro tratamento para qualquer tipo de diástase, o primeiro tratamento é o tratamento conservador, com exercícios, com a fisioterapia pélvica, não é com academia, não é com funcional, não é com professor de educação física. Hoje em dia é tanto profissional falando sobre diástase, mas não tem como avaliar um períneo, não tem como avaliar um assoalho pélvico, enfim, tá bom? Então é possível sim, deixa eu ver. Quando a gente engorda um pouco, isso influencia ter diástase ou não ter diástase? Influencia, tá, Alves? Eu acho que eu respondi, tá? Então influencia. E, gente, entrou um filtro louco aqui. Que isso? Peraí, deixa eu mudar, eu tava de filtro. Então sim, influencia na diástase. Meu bebê tá com 3 meses e minha cicatriz tá dura, precisa fazer mobilização da cicatriz. E se a barriga tá muito grande, viu, Tássia? Você tá com 3 meses, se a barriga tá muito grande, a barriga vai continuar pesando sobre a cicatriz. Precisa mobilizar a cicatriz e precisa tratar a diástase abdominal para ter uma melhora completa, tá bom? Meninas, mais alguma dúvida? Senão a gente vai estar encerrando. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu? Espero ter ajudado, espero ter sido clara. Eu tento nas lives não ser tão técnica para que vocês possam entender claramente aquilo que eu estou querendo falar, tá bom? Mas se você também tem uma dúvida técnica, se você tem uma dúvida que você queira maiores esclarecimentos, tem caixinha de pergunta aberta aqui também no Instagram. Você pode deixar a sua pergunta na caixinha, porque a caixinha tá cheia de pergunta. A caixinha anterior, essa eu tô respondendo à medida do possível, tá bom? Mas toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos aqui as nossas lives Mãe Cheia de Vida, com o objetivo de te ajudar na recuperação do seu corpo, na volta da sua barriga, no fechamento da diástase abdominal e, é claro, na recuperação da cicatriz da sua cesárea. Espero te ver aqui semana que vem às 20 horas, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas. Um beijo, fiquem com Deus. Nos vemos aqui pelos stories, tá bom? Um beijo, uma boa noite para todas. Tchau, tchau.